Massa tradicional de trigo. É original. Farinha de trigo, manteiga e caldo de galinha, esse é o trio que construiu a coxinha brasileira no século XIX. O segredo não está na farinha, está no caldo. É ele que dá sabor para a massa. Sem caldo, é só uma bolinha de farinha sem alma. A lenda diz que essa massa nasceu nas cozinhas do Palácio Imperial para imitar o formato da coxa do frango para o filho de Dom Pedro II. Verdade ou não, o formato ficou, e o Brasil inteiro adotou. Recheios. Frango com catupiry é o rei absoluto. Frango com cheddar e frango com cream cheese dominam as padarias. É a massa mais versátil que existe, aceita qualquer recheio sem reclamar. Massa de batata. Alguém, em algum momento, decidiu misturar batata cozida amassada na massa de trigo e resolveu dois problemas de uma vez. A coxinha tradicional tem um inimigo silencioso, a rachadura. Quando a massa racha na fritura, o recheio vaza, o óleo entra e tudo vai por água abaixo. A batata muda a textura da massa, ela fica mais macia, mais elástica e muito menos propensa a rachar. Não é só questão de sabor, é engenharia culinária. Recheios. Frango com catupiry continua dominando, mas é nessa massa que a coxinha de costela desfiada com queijo meia-cura brilha. A costela cozida lentamente até desmanchar, misturada com queijo meia-cura dentro dessa massa mais delicada. É pesada, generosa e completamente absurda. E é exatamente por isso que as pessoas fazem fila. Massa de mandioca. No norte e no nordeste, a farinha de trigo nunca foi rainha. A mandioca chegou primeiro e ficou. Ela tem mais de 10 mil anos de história no Brasil. Era o alimento base dos povos indígenas muito antes da chegada dos portugueses. Quando os colonizadores chegaram, aprenderam a usá-la por necessidade. Ela nunca mais saiu da cozinha brasileira. Na coxinha, ela aparece cozida e amassada com margarina, sem farinha, sem glúten, e resulta numa massa densa, levemente adocicada e com uma crocância completamente diferente depois de frita. Recheios. Carne seca com queijo coalho é a combinação rainha, dois símbolos nordestinos dentro de uma massa nordestina. Camarão temperado com dendê também domina o litoral do Pará e da Bahia. Quem cresceu comendo essa versão acha a de trigo sem graça. E olha, eles têm um ponto. Massa de batata doce. A versão fit que ninguém pediu, mas todo mundo acabou gostando. A batata doce é cultivada no Brasil há séculos. Os indígenas já a consumiam antes do descobrimento. Mas foi só na febre fitness dos anos 2010 que ela invadiu as cozinhas com força total. De repente apareceu em tudo, e a coxinha não ficou de fora. A massa tem um leve dulçor natural, mais fibra, menos glúten e uma cor alaranjada que a deixa diferente de tudo na vitrine da padaria. Visualmente ela já vende antes mesmo de você morder. Recheios. Frango com catupiry, porque o brasileiro não abre mão. Mas é aqui que aparece uma combinação que virou hit nas lanchonetes saudáveis. Camarão com azeite e limão siciliano, dentro da massa de batata doce. Parece sofisticado demais para ser uma coxinha, e é exatamente por isso que funciona. Massas gourmet. Quando o movimento gourmet chegou ao Brasil por volta de 2012, a coxinha não ficou de fora. Duas massas surgiram e mudaram o jogo. A massa de polenta veio com os imigrantes italianos do sul do Brasil no século XIX. A polenta era comida de subsistência, barata, simples, nutritiva. Quando ela entrou na coxinha, trouxe uma textura rústica, levemente granulada e um sabor que a farinha de trigo nunca vai conseguir imitar. A massa de pão de queijo é mineira de alma. O pão de queijo existe em Minas desde o século XVIII, feito originalmente com polvilho azedo, queijo e ovos, numa época em que a farinha de trigo era artigo de luxo. Transformar essa massa numa coxinha é um ato de criatividade e de identidade cultural ao mesmo tempo. A textura é completamente diferente, elástica por dentro, levemente crocante por fora. E o sabor do queijo já está na massa antes mesmo do recheio. Frango com catupiry nessa massa é, sem exagero, uma das combinações mais generosas que a culinária brasileira já produziu. A coxinha não é um salgado, é uma plataforma, uma estrutura que o Brasil inteiro usa para expressar sua identidade, sua região e sua criatividade. Da massa de mandioca do Pará à polenta do Sul, do caldo de galinha caipira do interior de Minas ao camarão com dendê da Bahia, é tudo coxinha, é tudo Brasil. Comenta aqui embaixo qual massa você nunca experimentou e qual é a sua preferida e o porquê.